Síndrome de Bell, doença de Bell. Por que esse nome e o que é essa doença efetivamente? Sérgio Bell foi um cirurgião escocês que lá em 1829 descreveu alguns casos dessa doença, que é uma paralisia facial periférica. O que quer dizer isso? É uma paralisia do nervo periférico. É um nervo do rosto que a gente tem, que controla os movimentos do rosto. Ele é responsável pela mímica facial. Também tem participação na saliva, no lacrimejamento, mas é uma porção superficial que principalmente controla o sorriso, o piscamento, como você tinha dito. Então, por isso que tem esse nome. Já é um quadro muito comum, mais comum do que a gente imagina. Geralmente é um quadro benigno, que tem um prognóstico de recuperação muito bom. Então, a maioria dos pacientes, mais de 90% dos pacientes, tem uma recuperação muito boa, muitos com a recuperação completa em alguns meses. Mas é importante a gente conhecer, principalmente porque alguns casos simulam até um AVC, né, que é um derrame. Então, pode parecer, para quem não conhece, para quem não tem conhecimento, pode assustar, pode preocupar. Aí eu pergunto, é reversível? Isso nos acomete e a gente pode mudar o quadro ou permanece, ou tem casos que sim, tem casos que não? Como o doutor Felipe acabou de falar, em 90% dos casos ele é reversível automaticamente. A diminuição da inflamação do nervo devido à causa, à raiz, você consegue ter uma diminuição dos sintomas e até o cessamento completo deles. Mas, de toda forma, a gente tem uma porcentagem dessa população que não cessa esse sintoma e você tem uma lesão permanente desse nervo, onde que você tem que ter um trabalho específico para recuperar esse movimento, para recuperar essa mímica. Isso afeta uma pequena parte da população, mas mesmo assim se indica a fisioterapia em todos os casos. Pelo próprio desuso da musculatura durante esse processo, você perdeu um pouco da movimentação durante isso. A atrofia que vai dando, né? Isso, durante esse tempo que ainda tem a recuperação, você fica sem essa mímica. E ficar sem esse movimento já é deletério para esse tipo de movimentação. Olha só, a gente tem ali algumas características desta doença e eu gostaria que vocês comentassem para a gente a respeito. Então, pode colocar para a gente, por gentileza, produção, que é a incapacidade de movimentar um lado do rosto. Sim. Isso, como que acontece? É originado por uma dor, a pessoa tem uma dor e vai, ou acordou, dormiu e já... Sérgio, a maioria dos casos tem um acometimento lento em alguns dias. Começa com uma dor no ouvido, uma dificuldade, a saliva escorrendo pela boca, uma dificuldade para sorrir, para mastigar, começa a ter dificuldade para fechar os olhos. Então, é a evolução mais lenta. A pessoa pode achar que é um estado assim, normal, assim, não, isso aqui vai passar e por isso que se prolonga aí nesses dias? Sim, pode achar que é uma infecção do ouvido ou um problema dentário e ir se arrastando. O importante da gente orientar também é porque quanto mais cedo se iniciar o tratamento, melhor a chance de recuperação. Então, com as medicações corretas, com a medicação indicada, dentro dos primeiros 3, 4 dias do início dos sintomas, a chance de recuperação é muito maior. O tratamento inicial é medicamentoso e depois fisioterápico? Como que é ou não necessariamente? Sim, sim. O tratamento ele tem alguns pilares. Hoje em dia, o que mais se usa é o corticoide, por exemplo, o prednisona. Então, ele iniciado nos primeiros dias e depois o tratamento pode ser estendido até uma semana, 10 dias. A fisioterapia é essencial, é muito importante. E um ponto que eu sempre friso muito com os pacientes é o cuidado com os olhos. Por que disso? Porque o risco maior, a paralisia de Bell é um quadro benigno, mas qual que é o risco que pode acontecer? Se o paciente não cuidar dos olhos, esse olho pode ressecar, pode ter uma úlcera na córnea, pode ter uma lesão, um machucado, que aí sim vai ter um problema mais sério. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.